Meus irmãos, bom dia. Deus nos dá a graça, o privilégio de nos reunirmos mais uma vez em sua casa, a fim de o louvarmos, a fim de o adorarmos. O nosso objetivo, o nosso propósito nessa manhã é glorificar a Deus, é dar glória ao Senhor, é dar tributo ao Senhor, é dar honra ao Senhor, tudo aquilo que lhe é devido, tudo aquilo que lhe é pertinente e conveniente, nós vamos oferecer a Ele reverentemente, solenemente nessa manhã. Eu convido você para abaixar a sua fronte, feche seus olhos, busque a presença do eterno Deus, implorando a bênção dEle, implorando a graça dEle sobre a sua vida nessa manhã. Pai Santo, nós estamos na Tua presença nessa manhã, agradecidos porque o Senhor nos sustentou, agradecidos pela noite de descanso que o Senhor nos deu. Ó Deus, agradecidos sobretudo porque a Tua palavra afirma que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E essa é a razão de nós ainda não termos sido consumidos. É a Tua misericórdia, é a Tua graça. Ó Deus, nós te louvamos pelo ajuntamento do Teu povo, pelos crentes que tiveram condições hoje de comparecer à Tua casa. Louvamos-te também por aqueles que estão acompanhando o culto em seus lares. Que a Tua bênção seja sobre nós. É a nossa oração nessa manhã, implorando a Deus que o Senhor nos alegre, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos encha de esperança, que o Senhor nos dê, ó Deus, nessa manhã convicção, fé. Ó Deus, derrama bênçãos sobre nós, derrama a Tua graça sobre nós de forma abundante, de forma plena. É a nossa oração e nós a fazemos no nome poderoso e precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor, Senhor da igreja, nosso Senhor pessoal. É no nome dele que oramos. Amém. Meus irmãos, o nosso propósito hoje é glorificar o nome do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É o que faremos entoando juntos o hino 9. Seu título é Aleluia ao Deus Trino. A Ti, ó Deus, Altíssimo Senhor, Eterno Pai, Supremo Benfeitor. Teus filhos vêm tristes? Não. Teus filhos vêm alegres dar louvor. Aleluia. Aleluia. Vamos cantar, mesmo assentados. Vamos lá? A Ti, ó Deus, Altíssimo Senhor, Eterno Pai, Supremo Benfeitor, Teus filhos vêm alegres dar louvor. Aleluia.
coisa séria que a gente acabou de pedir para Deus. Nós acabamos de implorar para que o Senhor venha reger a nossa vida. Nós acabamos de pedir para que o Senhor venha presidir a nossa vida, dirigir a nossa história, conduzir os nossos passos. Que seja assim, em nome de Jesus. Nós vamos ler agora a palavra do Senhor, Salmo 92. Por favor, abra sua Bíblia no Antigo Testamento, no Salmo de número 92. Depois de lermos todo o Salmo 92, que possui 15 versos, vamos cantar aquela canção que diz: Senhor, estou na tua presença, vou exaltá-lo, entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor. Agora faremos a leitura do Salmo 92. Eu convido vocês para se levantarem. Nós vamos ler de forma alternada. Os homens lerão os versos ímpares e as meninas, as mulheres, lerão os versos pares. Os meninos começam. Vamos lá? Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Bom, muito bom, aprazível, agradável, prazeroso é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Nós vamos cantar com alegria agora, um cântico congregacional, vamos dar toda a glória ao Senhor. Bom dia, irmãos. Vamos louvar ao Senhor com esse cântico.
querido, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, nós Te exaltamos, Pai, porque o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas. Ó Deus, o Senhor tem sustentado a cada um de nós e por isso estamos alegres, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Continue, Senhor, a falar aos nossos corações, continue, Senhor, a nos fortalecer, ó Deus, e a nos ajudar. Nos abençoa nesse dia, ó Deus, esteja conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Bem, se assentem, por favor. Eu quero convidar vocês para lermos a Escritura mais uma vez. Mais uma vez é uma passagem do Antigo Testamento, agora no Pentateuco, livro do Deuteronômio. Deuteronômio, 7º capítulo. Leremos alternadamente do verso 1 ao verso de número 11. Deuteronômio, 7º capítulo, leitura alternada do verso 1 ao verso de número 11. Eu vou ler os versos ímpares e vocês lerão os versos pares. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações, mais numerosas e mais poderosas do que tu. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Pois elas fariam desviar teus filhos, para servirem a outro Deus, e ainda o Senhor defenderia contra vós e depressa vos destruiria. Porém assim lhes fareis: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Nessa passagem do Antigo Testamento encontramos diversas admoestações para o povo, a fim de que esse povo não se desvie, a fim de que o povo continue crente, a fim de que o povo não se comprometa com aquilo que é errado, com aquilo que é ilícito, com aquilo que não é adequado e pertinente para um filho da luz, para uma pessoa que tem relacionamento com o Senhor. É por isso que nós encontramos tantas orientações nos versos iniciais desse capítulo, para o povo não se adequar, não se ajustar ao comportamento de gente que não é convertida, de gente que não tem o conhecimento da lei do Senhor. Encontramos também nessa passagem a declaração de amor e de misericórdia do próprio Deus pelo seu povo. Não vos teve o Senhor afeição, verso 7, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos, verso 8, mas porque o Senhor
vos amava. O motivo de você estar aqui hoje, o motivo de um dia o Evangelho ter feito sentido na sua vida, no seu coração, é porque o Senhor te ama. É porque o Senhor tem propósito para a sua vida e é porque o Senhor deseja usá-lo a fim de reproduzir essa boa experiência que você teve em outras vidas. Nesse tempo, nesse momento, nós vamos orar, agradecendo a Deus pelo seu grande amor e ao mesmo tempo vamos implorar o seu perdão, porque muitas vezes nós não observamos essas admoestações contra a infidelidade e acabamos fazendo aquilo que não deveríamos fazer. Então é tempo de oração, de confissão de pecados e de renovação do compromisso com o Senhor. Vamos orar silenciosamente. A nossa irmã Adriana Lima terá a bondade de orar. Por favor, Adri, vem aqui no microfone e faça a oração. Senhor nosso Deus, nosso eterno e grande Pai, reconhecemos o Senhor como único Deus, verdadeiro, fiel, de grande misericórdia e justiça. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe à Tua casa neste momento para cultuarmos ao Senhor, que é digno de todo louvor, digno das nossas vidas, da nossa gratidão. Pai de amor, neste momento queremos colocar também diante do Senhor as nossas vidas. Imploramos ao Senhor a renovação das Tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Sabemos que somos pecadores, sabemos que muitas das coisas que fazemos não agradam ao Senhor, sabemos que somos deficientes, Senhor, em seguir corretamente os Seus caminhos, agradar o Seu coração. Imploramos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos ajude, Senhor, a andar nos Seus caminhos e fazer a Tua vontade sempre, Pai, para que possamos alegrar ao Senhor e que possamos também ser abençoados pelo Senhor. Pai de amor, renova, Senhor, a nossa fé, renova, Senhor, os nossos passos nos Teus caminhos, Pai. Somos agradecidos ao Senhor porque sabemos que a Sua misericórdia é tão grande, o Seu amor é tão grande, e por isso o Senhor tem nos cuidado, tem nos dirigido, tem nos amado, Pai. Somos gratos ao Senhor pelo Teu perdão, somos gratos ao Senhor pelo sacrifício de Jesus na cruz em nosso lugar, Pai. Somos gratos ao Senhor por esse dia tão lindo que estamos aqui reunidos em Teu nome, Pai. É em nome de Jesus Cristo que eu oro e agradeço por tudo. Amém. Nós vamos cantar mais uma canção. Nossos irmãos da música, por favor, venham aqui. Vamos entoar o cântico que diz: o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus. Quem é esse? É Jesus, diz a canção, diz o poeta, é Jesus, é Jesus. Mesmo assentados, vamos cantar essa bela canção.
Bem, louvado seja Deus. Muito obrigado, viu, gente? Deus abençoe e fortaleça vocês. É hora da história para as crianças. Raquel, por favor. Tudo bem com vocês? Nossa, o som tá alto. Minha voz já não é baixa. E aí, estão com sono? Quietinhos? Né? Com essa máscara aí maravilhosa. Semana passada nós falamos sobre o milagre que Jesus fez. Né? Lembra? Tinha a ver com peixe, com água, com um barco. Né? Jesus, ele fez Pedro pescar um monte de peixe, sendo que ele não tinha conseguido pescar nada a noite inteira, né? E aí a fama de Jesus, o que é fama? É como se fosse hoje um famoso, um youtuber assim, né? Vai se espalhando, alguém vê um vídeo, outro vê e curte e tal, e envia. E antigamente a fama se espalhava por causa das pessoas falarem, não tinha internet, né? Então todo mundo ia falando para o vizinho, nossa, você ficou sabendo? Tem um homem, ele parece que é de Deus, ele faz milagre, ele cura. E aí todo mundo fica mega curioso. E cada vez mais juntavam pessoas atrás de Jesus. A imagem está clara, mas dá para a gente ver, ó, se amontoava aquele tantão de gente querendo saber, querendo ouvir Jesus, porque ele falava diferente. Ele falava de um jeito assim especial que mexia com o coração das pessoas. E também as pessoas eram curiosas, queriam ver milagres, né? Quem não gosta de ver coisa diferente, né? Eu gosto, vocês gostam? Não é legal? Ver uma mágica assim? Mas Jesus fazia umas coisas que ninguém consegue fazer. E aí as pessoas se amontoavam ao redor dele. Certo dia Jesus estava lá pela região da Galileia e de repente, fora da cidade, apareceu um homem. Pode mudar, Rafa? Um homem que tinha uma doença pelo corpo inteiro. Na imagem dá para ter uma ideia rapidinho de como é. O corpo dele era cheio de feridas assim, ó, nos braços, nas pernas, no rosto. E como as feridas, elas inflamavam e saía pus. Sabe aquela coisinha amarela que sai quando a gente fica machucado? Então, ficava no corpo dele inteiro. E ele ficava enfaixado. Isso ali, ó, dá para ter uma ideia do desenho, ó. Ficava todo enfaixado para tentar sarar, e aquela doença não sarava, não tinha remédio, né? E aí tinha um problema muito grande. Quem tinha essa doença não podia ficar em casa. Tinha que ser mandado para fora da cidade. Ai, que dó. Não podia mais viver junto com os filhos, com a mãe, com a família, com os amigos, e tinha que viver para fora da cidade, sem comida, sem água, sem uma casa direito. E eles tinham que viver sempre afastado das pessoas. Por quê? Porque era contagioso. Por exemplo, se eu tivesse lepra, eu não poderia chegar perto da Lara, porque senão eu passava para você. Se você me tocasse nas minhas feridas. Então tinha que viver longe. Mas esse homem ouviu falar de Jesus e ele foi muito corajoso. Ele foi perto de Jesus e falou assim, Senhor. E ele se ajoelhou e adorou e falou, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Mas não tinha remédio. Mas ele falou, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, me limpa. E Jesus, vendo a fé daquele homem, Jesus fez o quê? O que ele fez na cabeça do moço? Ele pôs a mão, ele tocou. Peraí, mas não pode tocar. Caramba, Jesus deve ter ficado doente. Ficou? Jesus está cheio de ferida ali? Dá para ver ele cheio de ferida? Não dá. Porque Jesus é o próprio Deus. Na hora que Jesus tocou, ao invés dele pegar a doença, ele tirou a doença do corpo daquele moço. Olha que da hora. Jesus curou. Jesus falou assim, sim, eu quero ficar limpo. E na hora que aquele homem olhou assim, nossa, não tinha mais ferida.
Não tinha mais. E ele começou a tirar aquelas ataduras assim, aquelas coisas. E Jesus disse, não fala para ninguém. Mas pega uma oferta, vai lá no templo, lá na igreja, no sacerdote, no pastor, e mostra para ele que você está curado. Porque aí você pode voltar para sua casa. Você pode viver de novo com a sua família. E aquele homem foi embora e fez isso. Olha que legal. Jesus salvou a vida daquele homem. E Jesus, quando ele toca na gente, ele cura. Ele não fica sujo igual a gente. Ele limpa. Olha que legal, né? A gente não sabe nem o nome daquele homem, mas aquele homem teve fé. Ele acreditou em Jesus e Jesus o tocou. Quem aqui quer ser tocado por Jesus? Levanta a mão. Eu quero. Muito bem, todo mundo quer ser tocado por Jesus. E Jesus toca e muda a nossa vida. Certo? Muito bem. Eu quero conversar com vocês sobre o texto de Lucas. Lucas, 5º capítulo. Nós vamos ler os versos 12 a 16. Evangelho de Jesus segundo Lucas, 5º capítulo. Faremos a leitura dos versos 12 a 16. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Desde que nós tivemos o privilégio de retomarmos os nossos cultos presenciais, nós temos essa dinâmica de um culto de manhã e um culto vespertino. Nos cultos matutinos, nós estamos conversando, investigando os milagres realizados por nosso Senhor Jesus Cristo e que foram registrados pelo evangelista Lucas. Hoje alcançamos essa passagem que trata sobre o milagre, a cura do leproso. Meus irmãos, Jesus Cristo estava na região da Galileia, fazendo toda espécie de bem para o povo. O portfólio de boas ações de Jesus é muito vasto, é muito amplo e sempre bastante generoso. Jesus ensinava, Jesus curava, Jesus exorcizava, Jesus ministrava, Jesus restabelecia, enfim, Jesus sempre faz o bem para o povo. E é ali na Galileia dos gentios que a história de nosso Senhor Jesus Cristo se cruzou com a história de um homem anônimo de quem nós temos pouca informação. A informação que temos é que o homem estava gravemente enfermo, gravemente doente e resolveu se encontrar com Jesus a fim de tentar alcançar cura e restabelecimento para si. Sabemos que o homem era leproso e no período a lepra era considerada algo extremamente grave. Os judeus interpretavam a lepra como símbolo da desaprovação divina. O leproso não era considerado apenas um indivíduo enfermo, mas sim um homem que estava, uma pessoa que estava sofrendo merecidamente em virtude de algum erro que ele havia cometido. Gradativamente, o corpo do leproso vai se degenerando. O rosto e as extremidades do corpo vão sendo afetados, necrosam e caem. Mãos, dedos, pés, sobrancelhas, nariz, enfim, todas as partes do corpo do indivíduo são afetados e prejudicados pela terrível doença.
A doença em si já é uma grande tragédia. É horrível a gente ficar doente, é horrível a sensação de estar doente. A doença em si já é uma tragédia. No entanto, o sofrimento do leproso se multiplicava por conta da marginalização e segregação causadas por motivos religiosos. Nós já afirmamos a maneira como os judeus lidavam e encaravam a lepra como algo que deveria ser evitado e como símbolo da desaprovação divina. Por causa de tudo isso, os leprosos, como a Raquel bem falou, não tinham autorização para ficar na companhia de pessoas saudáveis, de pessoas supostamente sãs. Os leprosos eram mandados para fora das cidades, precisavam ficar ali excluídos, marginalizados. Os leprosos, quando andavam, precisavam fazer isso descobertos, a fim de serem facilmente identificados como doentes e assim serem evitados pelas pessoas saudáveis. Também se configurava como obrigação do leproso anunciar para todas as pessoas que se aproximavam que ele era doente. Então o leproso deveria gritar: olha, não se aproxime de mim, aqui tem gente imunda, imundo, imundo, não se aproxime de mim. A fama de Jesus enquanto pregador e operador de milagres corre célere em Israel e as pessoas se amontoavam, se apinhavam em torno de Jesus a fim de ouvi-lo pregar e também com a expectativa de alcançarem cura para si. Ao ouvir que Jesus está na região da Galileia, aquele homem resolve firmemente desafiar as leis de exclusão e marginalização da época e ir se encontrar com Jesus. O leproso caminha na direção da cidade e, como ele não deseja prejudicar ninguém, ele descobre o rosto e vai anunciando na medida em que caminha: imundo, imundo, cuidado comigo. Eu fico imaginando a cena e estimulo vocês a imaginarem a cena também. Eu penso que um verdadeiro clarão se formou. Sabe aquela fila de gente que deu um passinho para trás a fim de evitar o contágio. Os judeus naquele período tinham tanto medo da lepra, tanto nojo, tanta repulsa, que quando um doente se aproximava, eles dobravam as extremidades das vestes a fim de não se contaminarem. Tudo o que acontece até agora só reafirma para aquele homem que ele é doente e que ele é indesejado ali. E o homem começa a pensar: será que Jesus vai fazer a mesma coisa? Todos aqui estão dando passos para trás. Será que o Nazareno também vai proceder dessa forma? O leproso sofre duplamente. Ele é doente e é marginalizado. No entanto, ele está resolvido e decidido a se encontrar com Jesus, o grande operador de milagres. Prezados irmãos, a verdade é que a mesma infelicidade e tragédia desse homem do passado ocorre hoje também com outras manifestações. O sofrimento é uma realidade para todos nós. O sofrimento decorrente de rejeição, de preconceito, de dificuldade, de enfermidade acontece hoje também. Por causa do pecado a gente sofre e por causa do pecado a gente faz sofrer. Um grande pregador chamado Stanley Jones costumava dizer que a única forma de fugirmos do sofrimento é fugindo da própria vida. Isto é, o sofrimento faz parte da nossa existência. Nós estamos sujeitos ao sofrimento. E a Bíblia, quando fala sobre sofrimento, retrocede ao pecado de nossos primeiros pais e ao pecado que todos nós cometemos. O pecado é uma afronta, é uma rebelião contra Deus. O pecado uniu o que Deus havia separado e separou o que Deus havia unido.
de modo que o advento do pecado promove uma verdadeira desorientação na dinâmica da vida humana, de modo que o sofrimento passa a nos afetar severamente, gravemente. E da mesma forma que aquele homem que teve vários problemas associados de uma vez só, nós também muitas vezes enfrentamos essa realidade na nossa vida. Vários sofrimentos, vários motivos se unem, tornando a nossa vida muito difícil. O escritor russo Dostoiévski, falando sobre um de seus personagens, chamou esse personagem de pasto da adversidade. Porque tudo que era para dar errado, dava com esse homem. E tem gente que sofre demais mesmo, né? Parece que tudo que pode dar errado, acontece com aquela pessoa. Então, esse tipo de situação, de sofrimentos que vão se associando, esse tipo de coisa acontece. Nós também podemos sofrer dupla ou triplamente. Às vezes você não está muito bem, mentalmente, emocionalmente. E aí essa dificuldade pessoal se associa a uma dificuldade financeira, por exemplo. E aí a dificuldade emocional pessoal e a dificuldade financeira somadas produzem um terceiro tipo de sofrimento, quem sabe problema de relacionamento com a esposa, com o marido. Percebem que às vezes nós sofremos e os sofrimentos são associados e a gente sofre dupla, triplamente. O que aconteceu com aquele homem acontece conosco ainda hoje. Mas vamos voltar para o relato bíblico. O leproso se aproxima de Jesus e ele resolve terminar o seu trajeto de joelhos. O homem se prostra e ele diz para nosso Senhor o seguinte: Senhor, se quiseres, eu não posso exigir nada, se quiseres, podes purificar-me. O leproso tem certeza de que Jesus é poderoso para o curar, só não tem certeza se Jesus está disposto a fazer isso. Profundamente compadecido, a Bíblia diz que Jesus toca o homem. E o milagre na vida daquele indivíduo acontece em 2 níveis, sendo o primeiro nível do milagre o próprio toque de Jesus. Faziam décadas que aquele homem não sentia a mão de ninguém. E naquele dia, a mão quente de Jesus fez toda a diferença na vida dele. Fazia décadas, anos, que ninguém tocava aquele homem. Faziam décadas que as pessoas fugiam dele. Mas Jesus, naquele momento, resolveu o tocar. O que Jesus fez naquele momento? Jesus transformou a ausência, a distância, em presença. E, prezados irmãos, Jesus continua fazendo isso até hoje, transformando distância, transformando ausência em presença. O primeiro nível do milagre é o toque de Jesus. Ou melhor, isso, é o toque de Jesus. O segundo nível do milagre é a palavra de Jesus. Eu quero, fica limpo. E a Bíblia diz que Jesus não contraiu a imundície daquele homem, pelo contrário, a pureza de Jesus purificou aquele homem. E o homem começou a reparar no próprio corpo e viu que tudo voltou ao seu lugar. A sua pele possuía uma coloração saudável mais uma vez. Ele começa a se tocar, ele recuperou o tato. Ele agora vê que miraculosamente, de forma fantástica, o seu corpo foi plenamente recuperado e restabelecido. O homem tem plena convicção e certeza de que o que se operou em sua vida foi um grande milagre. A cura operada por Jesus é completa e é instantânea. O homem que pediu purificação recebeu restauração. Jesus fez muito mais do que aquilo que ele pediu. Nesse texto, meus irmãos, Jesus ataca a ordem vigente na Palestina
e introduz uma nova prática social baseada na inclusão, nunca na exclusão. Nesse texto também Jesus mostra seu protesto contra todo o aparato de pureza que os sacerdotes da época precisavam supervisionar. Jesus despede o homem completamente restaurado com uma recomendação. Olha, comparece lá no templo e oferece os sacrifícios que a lei exige. Jesus queria que aquele homem desse testemunho para os religiosos do templo. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um fato curioso. Esse milagre é registrado por praticamente todos os evangelhos, com exceção do quarto evangelho, que é o mais diferente, né? Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, registram esse episódio e registram a história de forma mais ou menos comum. O início da história, o desenvolvimento da história é comum para todos os três evangelistas. Eles só divergem na hora de contar o final da história. Para o evangelista Mateus, Jesus apenas recomenda que o homem vá para o templo. Marcos diz que, além de ir para o templo, aquele homem deveria ficar quieto, mas o homem não ficou quieto. Ele começou a falar para todos o que Jesus havia feito, de forma que as pessoas começaram a procurar ainda mais insistentemente a Jesus. No terceiro relato, no relato de Lucas, nós não encontramos o registro formal de que o homem falou alguma coisa. A ordem de Jesus era para que ele não falasse nada, né? Nós não encontramos o registro formal de que o homem falou alguma coisa, mas, de alguma forma, aquela matéria tornou-se matéria de domínio público, não é? Nós não sabemos a razão pela qual Jesus ordenou para que o homem não falasse nada. Talvez Jesus estivesse evitando um movimento nacionalista centrado nele. Talvez Jesus estivesse evitando uma dificuldade mais prematura com o poder romano da época. Nós não sabemos o motivo pelo qual Jesus pediu para que o homem ficasse quieto. O que nós sabemos é que aquele homem recebeu uma ordem e não a cumpriu. Eu fiquei pensando nisso. Isso me chamou a atenção na abordagem de Lucas. Lucas registra um milagre que aconteceu com uma pessoa que imediatamente depois de ter sido abençoada pelo Senhor, o desobedeceu. Ele não deveria anunciar, mas de alguma forma aquilo repercutiu. E eu confesso para vocês que isso me alivia. Porque às vezes a gente imagina que o milagre acontece apenas com gente muito virtuosa, com gente que resolveu mudar de vida para sempre, de gente que tomou uma decisão e que não abriu mão daquela decisão. Aí sim Deus abençoa. Olha lá, a pessoa mudou de vida mesmo. A disposição dela agora é outra. É por isso que Deus a abençoou. Nesse texto nós encontramos Jesus curando um homem que, apesar de possível boa intenção, não obedeceu plenamente à ordem de Jesus. Ou seja, Jesus faz aquilo que ele quer. Jesus não depende do nosso comportamento. Jesus não depende de ver mérito na gente, de ver boa ação na gente para nos abençoar. Meus irmãos, a Bíblia diz que a multidão afluiu até Jesus. E o que fez Jesus diante da multidão? Ele ajustou o seu cabelo, arrumou seu cabelo, penteou seu cabelo, né? Arrumou a sua roupa, porque se uma multidão viesse me ver, eu faria isso, né? Trataria de tentar melhorar a minha imagem. Eu ia arrumar a minha roupa, ia pentear o meu cabelo, né? A fim de que as pessoas tivessem uma boa imagem a meu respeito. A multidão não alterou o comportamento de Jesus. Jesus não é influenciado pela multidão. Nós, às vezes, somos.
influenciados pela opinião alheia. O comportamento de Jesus permaneceu inalterado. Nada para ele era mais importante do que manter o seu relacionamento com o seu Pai Celestial. É por isso que as multidões vinham até ele e Jesus ia para o Pai. Ele se retirava para lugares solitários e orava. A multidão não consegue mudar o comportamento de Jesus. A opinião externa, alheia, não muda os hábitos de Jesus. Importa-lhe estar com o seu Pai Celestial. E essa mesma ação, essa mesma conduta também deve ser a nossa. Não importa para nós a opinião dos outros, importa-nos a opinião, a vontade, aquilo que o Senhor pensa e requer de nós. Gente, o autor da Epístola aos Hebreus afirma que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, esse Jesus que no passado transformou a ausência em presença e impureza em pureza, ele continua fazendo a mesma coisa hoje. Ele continua restaurando histórias, ele continua restaurando vidas, ele continua transformando corações, temperamentos, promovendo verdadeira metamorfose em vidas, em famílias, em estruturas, em sociedades. Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu queria encerrar essa breve reflexão com uma memória de um pregador metodista norte-americano chamado James Finley. James Finley um dia acompanhou William McKendry, o primeiro bispo metodista nascido nos Estados Unidos. E naquele culto, William McKendry celebrou a ceia do Senhor. E enquanto o bispo celebrava a Eucaristia, ele percebeu uma mulher no meio da congregação que estava em verdadeira agonia. E o bispo se dirigiu àquela mulher dizendo: filha, ajoelha-te aos pés da cruz e acharás misericórdia. E aquela mulher disse: eu não tenho condições de fazer isso. Como eu, uma pecadora tão vil, vai tomar com as mãos impuras os emblemas do amor sacrificial de Jesus? E aí William McKendry disse: sim, minha filha, foi exatamente para pecadores como tu e como eu que Jesus Cristo entregou a própria vida. E aquela mulher disse: então eu irei a Jesus. E Finley diz que McKendry serviu os elementos da ceia para aquela mulher com os olhos marejados de lágrimas. A emoção tomou conta de toda a congregação. Por quê? Porque ali aconteceu uma conversão. Porque ali uma pessoa foi restaurada, ali uma pessoa foi reconectada com Deus através do Evangelho. Jesus continua até hoje transformando ausências em presença. Você que se sente sozinho, às vezes a gente tem essa sensação, né? Puxa, as pessoas não me compreendem, parece que eu caminho sozinho. Saiba que Jesus está com você. Saiba que Jesus não é distante, Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê graça e que o Senhor te capacite para ser pregador dessas boas notícias. Nós vamos, nesse instante, entoar um último hino. Vamos cantar essa verdade de que a conversão de uma pessoa glorifica a Deus e promove a alegria. Hino 335, seu título é Júbilo no Céu. Vamos nos levantar e vamos cantar com alegria. Você que eventualmente não conhece o hino, escuta e depois vai tentando cantar junto. Né, Tiagão? Vamos lá.
Senhor, nós te agradecemos por esse tempo na tua casa, tempo de adoração, tempo de louvor. Ó Pai, nós te louvamos porque o Senhor Jesus continua transformando a ausência em presença, continua transformando em impureza em pureza. Nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo tão gostoso e agradável de comunhão com o Senhor e de comunhão com os irmãos. Ó Pai, imploramos a tua bênção sobre esse dia e sobre essa semana que se inicia. Essa é a nossa oração, é a oração do teu povo, feita no nome precioso de Jesus. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, do eterno e bendito Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com você, comigo, com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.